Vamos lá para mais uma parte da nossa aula. Cadê? Opa. Ok. Vamos falar dos gráficos. Do gráfico de uma função exponencial. Exponencial não, logarítmica. Gráficos. Guys, assim como na exponencial, a base lá dizia se era crescente ou decrescente, na função logarítmica, também a base vai mandar na monotonicidade. Aqui, deixa eu colocar o padrão. Aqui também base menor que 1 vai ser decrescente e também base maior que 1 vai ser crescente. Ok? E uma coisa interessante, eu vou até relembrar aqui vocês, olha só, tá? Coisa interessante. Devido a essa construção dos logaritmos, o domínio é sempre, domínio aqui, ó, é sempre os positivos. Então, na função logarítmica, a sua variável sempre é positivo, ou seja, não faz sentido aplicar logaritmo nem no zero, nem nos negativos. Então, deixa eu colocar aqui rapidinho. Pá. Aqui no eixo X, já que o X nunca pode ser negativo, não vai ter gráfico para esse lado na função exponencial, ok? Não tem gráfico para esse lado aqui, na exponencial não. Então vem aqui, eixo Y, eixo X. Vamos começar o caso em que a base é positiva. Quando a base é positiva, ela é crescente. Aí, como eu já comentei a vocês, o gráfico é a mesma geometria da exponencial. Ele vai chegando aqui, se aproximando do eixo Y, então ele meio que vai se transformando numa reta, porque ele vai descurvando, ele vai se transformando numa reta para poder se aproximar do eixo Y. Quanto mais embaixo aqui, mais próximo de uma reta esse gráfico, ou seja, a curvatura dele vai tendendo a zero. E aí eu pergunto a vocês, quem é esse ponto aqui? Esse ponto é uma raiz, Quem é a raiz do logaritmo? É o 1, porque a gente sabe que o log de 1 é 0. Então, essa linha representa o gráfico da função y igual ao log de alguma base. Uma base B. Outra coisa interessante aqui, essa parte meio despercebido. Guys, perceba que a curva do logaritmo, quando ela vai crescendo, mas meio que ela vai morrendo, ela vai crescendo, mas cada vez ela vai ficando meio mais lenta. Eu só vou estender aqui, ó, esse pedaço aqui tá meio mal feito, aí vai, então ela não tem muito ânimo na velocidade. Como assim tem gráfico feliz? Não, eu vou mostrar para vocês a diferença lá na função exponencial. Vou mostrar para vocês. Cadê na função exponencial aqui, que a gente trabalhou com gráfico? Olha, ele vai crescendo e aqui vai crescendo muito rápido. Se você olhar, pegar aqui, ó, eu vou passar uma faixa aqui, tá vendo? Um pedacinho só. Olha o tanto que cresceu em uma faixa, vertical. Agora, se a gente pega uma mesma faixa aqui, ó, no logaritmo, daqui para cá, não cresceu nada. Você vê que daqui para cá subiu só um pouquinho. Então o LN ele parece que vai cansando. Tem esse negocinho da LN. Eu vou aproveitar, vamos tirar essa parte aqui. E como essa parte aqui ficou boa para o gráfico, eu vou deixar vermelha. Pronto. A vantagem, né, no digital é essa. Guys, essa característica de o gráfico, ele está crescendo, mas cada vez ele cresce mais lento, é uma característica dos gráficos de concavidade para baixo. Isso aqui tem concavidade para baixo, ó. Para quem viu o cálculo, concavidade para baixo está totalmente ligada com a derivada de segunda ordem, ser negativa. A derivada do ln ou do logaritmo de modo geral, tem derivada de segunda ordem negativa. Você pega o ln, deriva, dá 1 sobre x. Aí quando você deriva de novo, dá menos 1 sobre x².
Então, negativo, como aqui está sempre quadrado, não vai interferir o sinal desse aqui. Então, negativo, com cavidade para baixo. E acontece que a derivada de segunda ordem também representa a aceleração. Então, aqui a aceleração é negativa, por isso que vai o crescimento, ele tem um crescimento, mas ele vai ficando cada vez mais lento. Você pode olhar com outro ponto de vista também, que é o seguinte: a aceleração, ela é a taxa de variação da velocidade. Então, essa aceleração está negativa, por quê? Porque a derivada de segunda ordem é negativa. Por quê? Porque a concavidade está para baixo. Então, a taxa de variação da velocidade é negativa. A gente sabe que quando a gente tem uma taxa de variação negativa, a nossa função diminui. Então, como a taxa de variação da velocidade é negativa, significa que a velocidade vai diminuindo. Ou seja, cada vez mais nossa função está ficando menos veloz. Ela está crescendo, mas ela está crescendo cada vez mais lenta. Ela tende a se estabilizar. Tudo indica que parece que ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai estagnar, se tornar constante, né, que é parar de crescer. Mas na verdade ela não vai acontecer isso. Porém, para x muito grande, a velocidade se torna muito pequena. Então eu só estou fazendo uma analogia aqui com cálculo para como vocês estão fazendo cálculo, aí você começa a associar, começa a lembrar, é mesmo, era assim. Ok, guys? E já na função exponencial acontece o contrário, porque lá com cavidade é para cima. E na exponencial o crescimento é muito rápido. Muito rápido. Não é à toa que muitos modelos de crescimento envolvem a função exponencial, como vocês vão ver em EDO. A gente vê crescimento de bactéria, que é muito rápido, envolve função exponencial, dentre outros. Também a gente vê decaimento radioativo também, só que ali o decrescimento, que é exponencial, você tem uma substância instável. O que é uma substância instável? É quando o núcleo lá, você tem um núcleo e o núcleo ele não é estável, porque nos átomos tem um negócio de o número de prótons, desculpa se eu estiver errado, acho que é o número de prótons tende a ficar igual ao número de elétrons. Acho que é isso, eu não vou me comprometer aqui. E aí quando o átomo, quando isso não acontece, o átomo tende a ter uma certa instabilidade. E aí ele começa a liberar energia, liberar radiação, e o núcleo do átomo começa a mudar. Então o átomo muda para outro. E quando ele vai mudando, se a gente pegar uma massa desse tipo de substância, à medida que ela vai mudando, a massa daquela substância original vai diminuindo, porque ela vai se transformando. E ela vai se diminuindo muito rápido, aí de modo que como tem uma velocidade cada vez maior, ela vai ter um decaimento igual à função exponencial. A função exponencial é usada para esse tipo de modelo. O logaritmo vai se estabilizando. Então, o logaritmo é uma função muito bem utilizada em modelos de crescimento populacional, depois de um tempo. Porque depois de muito tempo, observando uma população, tende a estagnar a questão da alimentação, ou a população fica muito grande e não dá para o espaço. Então, a partir de um tempo muito grande, a população começa a crescer mais lentamente, tendendo inclusive a chegar em um ponto para se estagnar e depois decrescer. Então, um pedaço da parte de modelos de crescimento populacional costuma utilizar a função logarítmica. E é isso, guys. Eu acabei me estendendo aqui. Faltou desenhar para a base negativa, mas eu quis fazer umas associações que eu acho interessante vocês conhecerem, saber que isso que a gente está usando, ele aparece, é um mundo sobre isso, aparece em diversas áreas de conhecimento, diversas maneiras. Então a gente está conhecendo propriedades, é um nada perante o conhecimento vasto que é de usabilidade dessas coisas. E eu vou aqui, ó. Aí, não era para ter feito bem aqui, né? Era para ter feito... Tá. Não vou apagar esse negócio, não. Vou levantar. Ui, eu esqueci de desativar as notificações. Pronto. Ativei. Opa. Aqui eu vou fazer como é que eu levanto? Eu inclinei aqui.
Vamos fazer do jeito certo. Pronto. Vou colocar aqui em cima, ó, guys. Aqui tá bom. Por que eu vou colocar aqui em cima? Por causa do gráfico do exponencial. Quando o B é negativo, aí vem... Eu acho que eu coloquei em cima demais. Coloquei em cima demais. Coloquei... Vamos deixar aí mesmo, vem aqui, ó. O gráfico vai se aproximando do eixo Y, só que agora para cá. Quando o B é negativo, já que ele é decrescente, vai fazendo isso aqui. A gente sabe que não importa a base, a raiz, o log de 1 é sempre 0, ou seja, 1 é raiz, então aqui vai ser 1, não importa. E esse aqui é o caso do B, desculpa, eu falei B negativo, é B menor que 1, peço perdão, e maior que 0, a base não pode ser negativa. Tá torto aqui, tá, mas vocês vão escrever no caderno de vocês direitinho. Então é isso, a gente não vai cobrar nas nossas atividades o gráfico de logaritmos, tanto é que não vai ter nos exercícios. A gente viu mais mesmo para conhecimento, ok? Encerramos essa parte e na próxima parte nós vamos trabalhar com equações logarítmicas para encerrar o nosso conteúdo e começar na próxima aula de trigonometria, ok? Thanks!